falando de êxito e fracasso, né? Quando a gente pensa no nosso fracasso ou o nosso sucesso profissional ou do trabalho, nossa felicidade ou infelicidade, ela está muito ligada, como eu disse, ao nosso contexto familiar, né? Vamos voltar um pouquinho então, porque para a gente entender a questão do trabalho, a gente tem que voltar um pouco para a nossa vida, como a gente se criou, como a gente foi gerado. Então, assim, qual que foi o nosso primeiro êxito da vida? O primeiro êxito foi realmente o nosso nascimento. De quem é esse êxito? O que vocês acham? De quem é esse êxito? Esse êxito é nosso. Quando a gente vai nascer, a gente força a passagem do útero. O útero começa a se contrair e a criança faz força para nascer. E a criança nasce porque ela faz força. Então, assim, ela faz um movimento que é o movimento para a vida e um movimento de nascer. Então, quando a criança faz esse movimento, ela está fazendo o seu primeiro êxito. Vocês já devem ter visto a história da lagarta, que foi alguém lá tentar ajudar para a asinha da borboleta não estava descolando. Então aí vai lá e tenta rasgar o casulinho para ajudar a borboleta a nascer. E aí quando faz isso, a borboleta nasce e fica com as asinhas atrofiadas nessa história, né? Por quê? Porque aquela força que ela faz para nascer é uma força que é geradora de energia, de vitalidade, e aquele movimento faz o processo do nascer, o processo de ficar forte, se ampliar. Então, o nosso primeiro êxito é nascer. Aí, depois que a gente nasce, qual é o nosso segundo maior êxito? O segundo maior êxito é a amamentação. E essa amamentação é uma sucção ativa. Então essa criança faz força, ela faz força com a boca, ela faz força com o seu pulmão, ela até se cansa de tanto fazer força para poder mamar e sugar o leite, que é o que vai mantê-la viva. Então ela já começa num trabalho de vida desde que sai do útero, que está dentro do útero fazendo a força. Aí vai mamar, aí a força da sucção e ela vai fazer esse movimento de sugar. E ela vai procurar o peito da mãe até encontrar e vai mamar. Por ela mesma, ela vai fazer essa busca. Aí depois disso, e aí está com fome, qual que é a próxima ação que você faz? O seu movimento de trabalho é chorar. Então assim, fez xixi, tô mijado, mamãe vem me trocar. Aí lá vai a mãe troca. Aí faz cocô, chora. Aí vai a mãe troca. Aí mamou, está com gases, está com cólica, aí faz o quê? Chora. Então assim, a criança faz um movimento em direção à mãe. Então toda vez que ela precisa de algo, ela faz um movimento em direção à sua mãe. Então, o que a gente tem que fazer? Como eu disse, primeiro, o movimento em direção à mãe, que é um movimento que é necessário para a gente poder seguir na vida com sucesso, de uma forma positiva e boa. E quando então você faz esse movimento, você consegue ir para a vida, para fazer outras coisas e andar em direção ao seu sucesso, andar em direção à sua vida e às suas atividades. O que a gente tem? A pessoa fala assim, eu não tenho sucesso, outra pessoa tem sucesso, eu não consigo me dar bem no trabalho, não arrumo emprego, ou qualquer coisa que a gente ache que a gente não tem sucesso. Ou eu não tenho sorte, ou sempre acontece comigo, ou tudo mais. Então aí a pergunta é, o que eu faço, que movimento eu faço em direção ao sucesso? Você está fazendo um movimento em direção ao sucesso? Qual é a sua ação hoje para ter sucesso financeiro, para ter sucesso profissional, para ter esse sucesso, que vamos dizer que é esse prazer que o trabalho nos dá, que o prazer, que é essa criação, essa criatividade, que o trabalho nada mais é do que uma força criativa e que a gente pode executá-la com alegria. Então o que a gente tem comparado então agora com o nosso retorno à mãe? A gente quer um melhor salário antes de entregar algo. Então eu vou numa empresa, eu quero o quê?
Ah, eu quero um salário, só que ainda nem sei qual é a tarefa, mas eu quero um salário X. Eu quero um salário grande antes mesmo de eu fazer algo para entregar. Quero um salário, mas não entreguei nada ainda. Eu quero sucesso, mas não fiz um movimento em direção ao sucesso. Fico parado lá e olhando para o sucesso do outro e achando que isso não é para mim. Ah, mas porque ele nasceu em berço de ouro. Ah, porque ele já é rico. Ah, porque os pais incentivaram. Ah, então a gente é cheio de desculpas. E essas desculpas não são porque a gente é preguiçoso e não sei o quê. É porque a gente tem crenças limitantes. A gente tem o que a gente chama na constelação de emaranhamentos. Então a gente tem muitas crenças limitantes que impedem que a gente tenha sucesso. E no fundo a gente fica parado porque a gente fica num movimento de não ir em direção a, achando que aquilo vem em nossa direção. Ah, o sucesso vai me achar aqui na minha casa. Ah, eu estou desempregado, mas não arrumo emprego. Mas o empregador vai me achar aqui. Estou aqui assistindo TV, alguém vai bater na minha porta e me oferecer um emprego. Então o que acontece? A gente tem um movimento de não ir, né, ao encontro de, assim como também pode acontecer de a gente não ir ao encontro da nossa mãe. O Bert Hellinger fala, né, que o sucesso tem a face da nossa mãe. Por quê? Porque esse movimento de trabalho, de vida e para trabalho, ele está muito relacionado à nossa mãe, à nossa conexão com a nossa mãe. Quando a gente consegue ir lá, mesmo que depois, agora, hoje, e fazer esse movimento de chegar na mãe e sentir o acolhimento da mãe, aí você consegue ter mais sucesso na vida.